queridos, boa tarde. Que bom chegar até a casa de vocês para poder contar mais uma história da nossa escola dominical neste domingo especial, que é um domingo onde nós comemoramos o Dia da Mamãe, né? Aquela mamãe que Deus colocou na sua vida para cuidar de você, para te amar, para te alimentar, para orar por você e te encaminhar pela vida. Nós vamos fazer uma oração agora, antes de entrarmos na nossa lição de hoje, pela sua mãezinha, para que Deus a abençoe e abençoe a sua casa também. Feche o seu olhinho para podermos falar com o Papai do Céu. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje, um dia tão bonito que o Senhor está nos dando. Pai, abençoa que nós continuemos tendo, Senhor, alegria no nosso coração, saúde em meio a toda essa doença que temos visto. E Pai, em especial hoje, que o Senhor abençoe, Deus, as mães daqui da igreja e os seus filhos também. Deus, sabedoria às mães, Deus, dê saúde às mães, alegria no coração e paz, para poderem criar bem os seus filhos. E Deus, que essas crianças possam ter amor por suas mães, obedecê-las, honrá-las, Deus, como o Senhor deseja também. Abençoa as nossas famílias e a nossa aula de hoje. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Não sei o que vocês têm feito em casa, porque vocês não estão podendo ficar muito na rua, nós não podemos ir na igreja e também vocês não estão indo para a escola. Mas eu espero que vocês estejam bem de saúde e procurando ajudar em casa também, para não sobrecarregar a mamãe ou qualquer outra pessoa da sua família, né? A história de hoje é uma sequência do que nós já estamos falando nesses domingos que passaram a respeito dos primeiros cristãos. E os cristãos, quando Jesus foi para o céu, eles ficaram aqui na terra e eles continuaram falando do amor de Deus e de tudo que Jesus tinha ensinado para eles. De maneira que eles evangelizavam, eles falavam, eles eram missionários aonde eles iam, eles levavam essa palavra de amor, de arrependimento e de salvação, né, que Jesus veio trazer. A história de hoje não é diferente, né? Deus vai mostrar, a história vai mostrar como Deus usava, né, os seus discípulos, os homens que acreditavam nele, falavam da sua palavra, para beneficiar as pessoas que viviam ali nas cidades ou por onde eles andavam. Tem um cântico que nós já cantamos várias vezes que mostra muito para quem é que eles faziam o trabalho. Porque tem pessoas que nem gostam de falar em Deus, porque não acreditam que Deus existe. Simplesmente não acreditam, não querem nem ouvir falar. E essas pessoas, elas não percebem que elas estão cada vez mais longe, longe, longe da salvação, quase caindo num abismo. O cântico diz assim: meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou, com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em rua de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna ganhei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna ganhei. Isso que Deus queria fazer com aquelas pessoas. Queria que as pessoas abrissem seus olhos, vissem os seus pecados, resolvessem mudar de vida e se entregassem para que Cristo pudesse salvá-los, né? Então, a história de hoje, o versículo de hoje diz o seguinte, olha só, acho que para você sai invertido, mas é o Salmo 66, versículo 2. E o Salmo 66, 2 diz: cantem louvores ao seu glorioso nome, louvem-no gloriosamente. Cantem louvores ao seu glorioso nome, louvem-no gloriosamente. Claro que o salmista está dizendo para nós louvarmos, cantarmos louvores a Deus.
porque Ele é que merece toda a nossa dedicação, todo o nosso reconhecimento, todo o nosso amor, né? Deus merece da tia Paula e de vocês o melhor que nós podemos dar para Ele. Muitas vezes um time de futebol ganha um campeonato e aí colocam-se medalhas para o melhor jogador, o que marcou mais gols, recebem prêmios, inclusive em dinheiro, mas não, a honra toda de tudo que acontece não pode ser para o homem, porque Deus criou todas as coisas. Deus é que cuida da gente diariamente. Pensa bem, criança. Deus é que dá o ar para a gente respirar. Foi Ele que deu o ar para mim e para você hoje de novo. Não foi nenhum homem. Então, Deus é o único merecedor de todos os nossos louvores. Louvar significa elogiar, que nós elogiemos a Deus, porque Deus é muito bom. E na história de hoje, vocês devem se lembrar de Pedro e João. Pedro e João eram dois discípulos do Senhor Jesus. E eles continuaram fielmente fazendo todo o trabalho que Jesus tinha confiado à mão deles. E naquele dia eles haviam levantado e tiveram o desejo de ir até o templo, uma construção bonita, para lá louvarem a Deus com as suas orações. Porque quando nós oramos, nós também estamos falando, além de falarmos com Deus, nós também estamos louvando ao nosso Deus, adorando ao nosso Deus. E naquele dia, especificamente, Pedro e João foram até o templo, com a intenção de, junto com as outras pessoas que ali também estariam, poderem louvar ao Senhor com as suas orações. Chegando lá no templo, haviam já algumas pessoas, vocês veem aqui do lado de fora, mas a Bíblia nos conta que eles chegaram, João e Pedro aqui chegaram, e eles viram uma cena que era uma cena comum para quem ia naquele templo todos os dias. Esse homem que está no chão, ele era um homem paralítico. Esse homem, segundo a Bíblia diz, ele nunca havia andado na sua vida. Ele nasceu já com um defeito nos seus pés, de maneira que ele não podia andar. Então, todos os dias, algumas pessoas, talvez seus amigos, vendo a situação dele, levavam ele até o templo para que ele pudesse pedir esmolas. Vocês sabem o que é pedir esmolas. Hoje em dia nós temos pessoas que ficam na rua e como eles não têm trabalho, eles também não têm dinheiro, eles pedem esmolas para que as pessoas deem algumas moedas e daquelas moedas que eles juntam, eles podem comer, fazer alguma coisa que precisam. Era isso que esse homem fazia todos os dias. Levavam ele até ali, na porta do templo, e ele pedia, olha, ele está pedindo ajuda para esse homem de azul, e ele pedia ajuda para todos que entrassem ali, para que ele pudesse se alimentar todos os dias. E Pedro e João chegaram ali, ele já estava lá, e eles viram aquela cena, ficaram olhando para aquele homem ali no chão, na entrada do templo, né? Esse homem não conhecia nem João nem Pedro, nem eles nunca tinham visto esse homem. Então, quando eles se aproximaram, o natural era que ele também pedisse ajuda para João e para Pedro. Afinal, ele não sabia quem eles eram e ele ficava ali na porta do templo justamente para pedir ajuda para os homens que iam lá adorar a Deus e fazer as suas orações. E aí foi interessante porque Pedro, ele se reclina, né, para aquele homem que estava ali pedindo esmola, e ele diz assim: eu não tenho ouro e eu também não tenho prata, mas o que eu recebi do Senhor, eu tenho para te dar. E aí ficou aquele instante, né? O homem deve ter pensado: o que será que esse homem vai dar para mim? Não tem ouro, não tem prata. E aí Pedro fala para ele levantar-se e andar. Um homem que nunca tinha andado na vida, Pedro dá esse comando para ele: levanta e anda. Ele não tinha dinheiro nenhum, Pedro, mas ele tinha o que Deus tinha dado para ele, né?
poder de usá-lo para abençoar a vida das pessoas. E nessa hora, Pedro sente no seu coração que ele poderia falar para aquele homem andar e levantar. Certamente era Deus que estava colocando isso no coração de Pedro, porque todo o poder vem de Deus. E aquele homem não entendeu bem como é que Pedro queria que ele levantasse, porque ele sabia que ele não podia andar. Mas Pedro, quando esticou a mão a ele, ele deu a mão para Pedro. E aí, imediatamente, Pedro o puxou do lugar onde ele estava. E aquele homem que nunca tinha se levantado sobre os seus próprios pés, levantou-se e ficou firme sobre os seus pés. Nunca aquilo havia acontecido. Tanto que, se vocês olharem para os rostos, esse homem, esse outro, eles estão admirados, assustados, felizes, porque eles nunca tinham visto aquilo acontecer antes. Aquele homem nunca tinha andado. Eles já conheciam eles há muitos anos e ficaram ali admirados. E aquele homem de pé não sabia conter tanta alegria, porque ele agora podia fazer alguma coisa que ele nunca tinha feito na sua vida, que era andar. E Pedro ainda estava segurando na sua mão quando ele experimentava aquela alegria de poder ter sido alvo do amor de Deus nesse milagre, e começou a caminhar com muita alegria. E ele foi até dentro do templo e orou com Pedro e com João. E quando aquele homem saiu lá do templo, junto com Pedro e com João, a multidão se juntou ao redor deles, porque aquilo era uma coisa fantástica. Eles sabiam que aquele homem era aleijado, que ele não podia andar. E eles estavam ali felizes, mas eles estavam colocando em Pedro os louvores, os elogios, o reconhecimento pela cura daquele paralítico. Então Pedro, que amava muito ao Senhor, disse para aquela multidão: por que vocês estão me louvando por este milagre? Nenhum homem pode fazer milagre, só Deus pode fazer o milagre. Milagre, crianças, não é uma coisa comum que qualquer pessoa faz, um trabalho que qualquer pessoa pode fazer. O milagre é algo sobrenatural, que era impossível de acontecer. E só uma pessoa pode fazer o que é impossível para o homem fazer: Deus. Então Pedro colocou isso para essas pessoas e explicou para elas: isso que aconteceu não foi pelo meu poder, mas foi pelo poder do Deus que eu sirvo. E naquele momento, Pedro teve a oportunidade de falar para esses corações todos, desses homens e dessas mulheres, até mesmo de crianças que estavam ali, falando sobre Jesus, falando sobre o perdão de pecados, falando sobre a vida eterna. E a Bíblia nos diz que naquele dia muitos homens, muitos, não só os que estão aqui nessa figura, muitos mais de 4.000, quando ouviram aquela mensagem, entregaram seus corações a Jesus por verem aquele milagre. Deus usou a vida do servo dele, Pedro, para que aquelas pessoas vissem um milagre acontecendo na vida daquele aleijado. E ele então Pedro não quis que a glória fosse dada a ele, porque ele não era o autor daquele milagre, era Deus. E já tinham acontecido duas coisas muito boas, porque a primeira foi o caso da cura desse aleijado, que Deus tinha feito através da mão de Pedro, que estava lá com João. E a segunda coisa maravilhosa foi a conversão de tanta gente que tinha o coração sujo. Mas quando eles abriram seu coração para Cristo, o coração deles se tornou branco, porque eles receberam o perdão de Jesus. E aí eles iriam para o céu também, como nós iremos quando Jesus nos chamar. Só que os líderes religiosos não gostaram de Pedro estar falando tão bem assim de Jesus, porque eles não gostavam de Jesus. E eles começaram a criticar e foram brigar. Eles estão com cara de gente muito brava, brigando com Pedro e com João.
E naquele momento, esses líderes religiosos mandaram prender a Pedro e a João, porque eles estavam falando de Jesus Cristo. A nossa história termina aqui, crianças. Mas vejam, Pedro e João não ficaram tristes, porque em todo tempo eles estavam glorificando a Deus. Todo tempo, todo tempo. Desde que eles saíram de casa para ir orar, eles já estavam com seu coração glorificando a Deus. Quando eles chegaram no templo, eles também puderam glorificar a Deus, sendo usados por Deus para fazer aquele milagre na vida do aleijado. Foram para o templo, oraram, se alegraram na presença de Deus, como nós fazemos quando nós vamos para a igreja de sábado ou de domingo. E nós logo, se Deus permitir, vamos voltar. E eles também glorificaram a Deus quando eles foram fiéis em ensinar para aquelas pessoas que tem o caminho da salvação, que é Jesus Cristo. Né? Embora essa última cena possa parecer triste, não é, porque eles estavam felizes por terem feito aquilo que o Senhor tinha concedido a eles. Né? Então, que Deus abençoe a vida de vocês, queridos. Né? Que você seja um pequeno missionário aí, perto da igreja, aonde quer que você esteja com seus amiguinhos, com seus primos, com seus irmãozinhos, fale de Jesus, fale do amor de Deus, conte essa história, para que as pessoas possam perceber que todo louvor, tudo, o melhor que nós temos para oferecer, tem que ser para Deus, porque Deus nos ama e cuida de cada um de nós. Vamos orar novamente? Repita comigo essa oração. Papai do céu, eu te agradeço pelo teu amor, pela minha vida e pela minha família. Abençoa esse dia, que é um dia especial. Abençoa minha mãe e abençoa minha casa. Guarda-me de todo o mal. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Saudade de vocês. Deus abençoe. Um abraço.